Vou fazer a leitura do texto do segundo livro de Reis, capítulo de número 5, o verso de número 9, a partir dele aí, que diz: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Ora, Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Essa informação quem nos dá é o próprio texto do capítulo 5, verso 1. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão valoroso, porém leproso. Olha só, uma vida excelente, uma posição maravilhosa, extraordinária, cheia de conquistas e vitórias. Contudo, tem algo na vida que, como dizia Paulo, é um espinho na carne, né? Ali algo que deixava ele constrangido, humilhado, e não poderia ficar muito perto das pessoas, enfim, né? Toda aquela batalha e guerra. E qual que era o desejo dele? Lógico, era ser curado daquele seu problema. Por certo, sofria muitas dores, além da dor física, tem aqui também o problema emocional e tudo mais, né? De status social, todas estas coisas atreladas aqui na vida desse homem, de modo que ele sempre vivia descompasso aí na caminhada dele, quando estava principalmente em casa, sozinho, tirar a farda e ver de grande conquista, mas ver a carne se apodrecendo, para ele era terrível. Mas a menina aí da terra de Israel, que fora levada por ele como escrava, acabou dizendo a ele a respeito de Eliseu, o profeta, que se ele fosse até lá, Eliseu restauraria a sua lepra, o curaria daquela lepra. E então ele resolve ir até Eliseu. Aí aqui nós vamos começar então a destacar que Naamã, ao ouvir a mensagem, ao ouvir aquela palavra daquela mocinha, daquela menina da terra de Israel, ele creu. É nesse ponto aqui que nós vamos falar de fé. Então Naamã tinha fé para ser curado. Mas olhe só, mas não era humilde e também não foi obediente o suficiente para que a fé operasse eficazmente sobre a sua vida. Primeira lição. Que coisa terrível, irmãos. Que adianta você acreditar no poder de Deus, acreditar no poder da palavra do Senhor, você ter aí a convicção de que Deus ele tem poder para lhe abrir uma porta,
para resolver um problema dentro da tua casa, nos teus negócios, na vida profissional, até mesmo na caminhada ministerial. Você não tem dúvida de que Deus tenha poder para isso. Você sabe. E que de repente, quando chega uma mensagem dessa forma, que manda você fazer alguma coisa, você faz aqui, faz ali, às vezes na igreja, né? Os irmãos gostam de incentivar, levanta a mão, quem tem fé, levante a mão, e quem tem fé, verbalize, quem tem fé, fale isso, grite um glória a Deus, grita um amém, e você naquele momento que está sendo incentivado, você faz. Mas esta fé que fez com que Naamã saísse da sua região, da Síria, e fosse até Israel, esta fé, ela era uma fé plena? Ela era uma fé completa? A fé, para ela ser eficaz, ela precisa ser completa. E nesse caso aqui, nós temos a falta primeiro, da humildade, segundo, da obediência. A humildade que faltou para Naamã, quando ele, no verso de número 11, olha só como que esse homem tinha fé, tá bom? Vou reler aqui com vocês. Naamã se dignou e se foi dizer, Deus que dizia comigo, certamente ele vai sair, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ora, se ele foi até lá é porque ele acreditava no milagre. Se ele chegou até aquele ponto porque ele acreditava na restauração. Ele foi até aquele ponto porque ele acreditava que Eliseu, profeta, era um homem de Deus. E de que o Deus de Israel era um Deus poderoso para operar milagre. Mas, dentro dele, o nosso Deus é um Deus diferente dos outros deuses, né? Ele está acostumado com os deuses lá da Síria, mas Deus, o verdadeiro Deus, está atraindo Naamã para perto dele. Tanto é que a menina não fora levada para lá à toa, não, tinha um propósito. E agora Deus está trazendo Naamã, está atraindo Naamã. E Deus vai trabalhar na vida de Naamã porque Deus quer operar o milagre. Era do desejo de Deus curar aquele homem. Esse é o propósito de Deus. E para que o Senhor opere um milagre, Ele nos deu a fé. E a fé, ela é a ferramenta para nós conquistarmos os milagres de Deus. Mas como eu disse, ela precisa ser completa, ela precisa ser plena. E então Deus, ele olha para dentro de nós e vê, ainda está faltando uma coisa. Ainda está faltando algo em você. E falta algo da minha parte, está sobrando alguma coisa da vida terrena, deste mundo, do homem natural, está sobrando em você. E Deus vai tirar, Deus vai arrancar. Antes de operar o milagre, essas coisas precisam sair, precisa dar espaço para que a fé opere eficazmente, poderosamente. Dê espaço para esta fé que está dentro de você explodir, aflorar. Está quase acontecendo, o milagre está quase ocorrendo. Você está perto de alcançar um grande milagre de Deus. Mas precisa dar esse espaço para esta fé, então, operar, explodir através de você. E aqui, o que atrapalha? Então, ele acreditava no Deus de Israel. Ele acreditava que o profeta era poderoso mesmo e ia fazer. Só que tem um detalhe, irmãos. Ele veio com algo formado, um pensamento formado. Isso é a atitude de velho homem, é um paradigma existente que eu quero que as coisas, eu só acredito que a coisa vai acontecer se for do jeito que eu estou imaginando, do jeito que eu estou pensando. Irmãos, a fé não funciona dessa forma. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é isso. Você sabe que você vai alcançar, que você vai ser atendido, que você vai receber.
Agora, irmãos, quando, como, onde, deixa para Deus. Qual que é a minha parte? A minha parte é estar cheio de fé. Primeiro, me deslocar. Esse homem se deslocou, assim como a mulher de fluxo de sangue se deslocou, assim como agiu, assim como o cego de Jericó agiu, quanto a mulher cananeia também ela agiu. Tem que agir, tem que fazer, essa é a parte do homem. E ele se desloca da Síria para Israel e vai até onde estava Eliseu. Ele chega até lá. Então ele fez essa parte dele. Ou seja, a fé está em ação. A fé está em ação. Mas agora a ação da fé para nesse ponto aqui que ele estava determinando para Deus o que Deus, como Deus tinha que fazer. Ou seja, se Deus vai fazer algo, eu só aceito. Se vier deste lado de cá, se vier daquela pessoa. Agora, Deus, se Deus for fazer desse outro jeito aqui, não. Desse jeito aqui não tem possibilidade. Como que pode sair alguma coisa daqui? Tá parecendo Natanael, né? Peraí, Felipe disse, achei o Messias. E ele é de Nazaré. Aí Natanael olha assim e fala, mas espera aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já cria aquela barreira, já cria aquele impedimento. Então aquela fé que estava atuante, aquela fé que estava operante, agora ela travou. Ela travou por causa de quê? Por causa de um paradigma que eu tenho dentro de mim. De uma mania feia que eu carrego comigo, de determinar como que as coisas devem acontecer. Deus quer te surpreender. Deu para entender? Você anotou aí? O Senhor quer te surpreender e vai te surpreender. Olha como que Deus está trabalhando na vida desse homem. As coisas que Deus vai fazer é totalmente diferente daquilo que eu imagino, da forma como eu penso. É por essa razão que Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos. O Senhor, na sua excelência, sabe como agir, como trabalhar perfeitamente. O Senhor é perfeito. Então, o fato de você ter fé e confiar, aí o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, o que o Senhor está mandando você fazer, faça. Por onde o Senhor está mandando caminhar, caminhe. A forma como o Senhor está requerendo de você para viver, viva. Obedeça. Então, seja mais humilde. Aí, esta fé barra, essa falta de, primeiro, de humildade desse general. Agora ele vai ter que descer da posição dele. Também a obediência. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui, irmãos. Então nós temos aqui esse pensamento que ele traz, que as coisas tinham que ser do jeito dele. Aí, para ser do jeito dele, por causa do quê? Por causa desse orgulho dele. O orgulho é a falta de humildade. E aí a obediência, não quer obedecer a Deus, não quer obedecer à determinação de Deus. É aquele tipo que tem um pensamento aqui, não, eu só obedeço a mim mesmo. Eu fui criado dessa forma, então eu penso que é assim, e ele está firmado no seu pensamento, ele está dentro do quadrado dele, não é verdade? Está dentro da caixinha dele, como que se usa a expressão hoje, estão usando bem, bastante essa expressão, está dentro de uma caixa, e aí a expressão continua, você precisa sair fora da caixa. Deus vai tirar Naamã de fora dessa caixa, dessa caixinha que ele está vivendo, dessa vidinha que está escravizando. Então essa sua maneira de pensar, sua maneira de agir, está te escravizando, está te prendendo, está aí te moldando, está atrapalhando você de receber o melhor, de experimentar o melhor de Deus, de ser completamente abençoado por Deus. Por causa desses teus pensamentos, essa tua forma de agir, de pensar, sou assim e eu vou continuar assim, então continue. Se você continuar desse jeito, você vai continuar com tudo que você tem.
Mas existe uma proposta de Deus, uma proposta de mudança. Só que a proposta de mudança de Deus para você usufruir tem que ser do jeito dele. E Deus, ele cria situações, e elas das mais desafiadoras e das mais absurdas para nós, que o nosso olhar humano não aceita. Então Naamã, ele pensa bem, ele vai dizer: puxa, pensei que o homem ia invocar o nome do Senhor, seu Deus, ia passar a mão sobre o lugar, ia restaurar o leproso. Então, primeiro, ele acreditava que o Senhor era poderoso, ele acreditava na cura, porque senão ele não teria chegado até onde chegou. Mas a fé está sendo atrapalhada por essa razão aqui, ó, verso 12. Não sou porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Não quer receber a bênção, recusa a fé. Agora, ó, é como se a fé estava naquele momento que ia explodir. Agora a fé fez assim, ó, murchou tudo, acabou, todo esforço se perdeu. Ele vai embora e prefere ir embora leproso. Olha só, prefere ir embora leproso a obedecer uma simples ordem de Eliseu, uma simples orientação de Eliseu. Você prefere ficar na mesma situação, e a situação que você já vive há anos, só por não querer obedecer, porque a obediência a Deus requer algumas renúncias, né? Você descer de alguma posição, descer aí do seu salto, descer do seu pedestal. Mas a humildade não é muito com você não, né? Humildade não faz muita parte aí da tua vida. Humildade, obedecer. Você é uma pessoa que desde criança nunca obedeceu pais, nunca obedeceu avô, nunca obedeceu professor. Esse negócio de obedecer alguém que está mais acima de você, isso aí não é para você não, né? Obediência não lhe diz muito respeito. Pois é, então continue nessa vida desgraçada que você está, nesta vida miserável que você está. Prefere a vida desgraçada, miserável, a obedecer, a ser uma pessoa mais humilde? Então, nesse momento que ele, indignado, resolveu ir embora, os seus servos chegam para ele e falaram: meu pai, se o profeta disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Como assim, né, irmãos? Esperava que fosse desafiador o general, acostumado com grandes guerras. Então ele queria algo mais desafiador. Essa pergunta é muito fácil. Faz uma mais difícil, vai. Faz uma mais difícil. Responde essa. Dá uma mais difícil. Essa é fácil demais. Por que a fácil você não quer fazer? Porque ser obediente a uma coisa simples que Deus está pedindo, você não quer fazer? Por quê? Então esses servos convencem Naamã de descer no rio sujo, no rio Jordão, daquele estado que ele estava classificando, ele estava desprezando no rio Jordão. E então ele resolve obedecer. Ele ouviu agora os seus servos e vai obedecer. Então o milagre está no rio Jordão? Não. Nas águas do Jordão? As águas do Jordão que são águas que curam? Não. Assim como também não fazia diferença descer no rio Farpar ou Abana. O milagre não está no rio, não está no lugar. O milagre, a fé, ela só vai explodir quando obedecer. Ouviu a palavra? Obedeça aquilo que Deus determinou. Obedeça aquilo que Deus está mandando. Obedeça, seja mais humilde, porque se não for humilde, não vai obedecer. Então, uma coisa atrelada à outra.
E quando ele resolve, então, obedecer 7 mergulhos no Rio Jordão, e aí, então, ele foi mergulhar lá no Jordão. Que maravilha! E então entrou no Rio Jordão e desceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta. E na 7ª vez que ele mergulhou, ele viu, o verso 14 nos diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Se eu tivesse no presencial com vocês, eu ia pedir para vocês repetirem essa parte. Olha só, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. A fé só atingiu o seu ápice, a fé só trouxe o resultado eficaz, só produziu fruto dela, só produziu fruto a partir do momento que Naamã age conforme a palavra do homem de Deus. Agora, você pode não querer andar conforme a palavra do homem de Deus. Então você vai ficar na mesma vidinha, às vezes com fé no coração, sabendo que Deus é poderoso para curar, para libertar, para abrir porta, para fazer isso, para fazer aquilo. Você vai continuar acreditando. Assim como tem muitos ímpios aí fora que acreditam. Assim como existe também até o próprio diabo que crê em Deus. Você vai continuar desse jeito, acreditando que Deus é poderoso para fazer, mas nunca vai receber. Mas nunca vai receber nada dele, porque você não quer andar conforme a palavra do homem de Deus. A partir do momento que Naamã andou conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado.